meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos iniciar a nossa partilha aclamando a presença da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. E diz assim: Jesus é sinal de contradição. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo ser batizado com o batismo, e como eu estou ansioso até que se cumpra. Vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu lhe digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa casa de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, primeiramente, olha o desejo de Jesus para que o Espírito Santo viesse sobre a terra. Olha que coisa mais linda que ele fala: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Olha o desejo de Jesus pelo batismo do Espírito Santo sobre toda a terra, sobre todas as pessoas. E aqui ele também fala da ansiedade dele pelo seu batismo, do quanto ele desejava também o seu batismo, porque a partir daí então ele começaria o anúncio do Evangelho. Ele iniciaria a sua missão como filho de Deus, como o Messias, não como profeta, mas sim como o Messias, o enviado de Deus. E logo em seguida ele fala que ele seria causa de divisão. Por quê? Jesus sabia dos costumes daquela época, Jesus sabia das leis daquela época, e Jesus veio trazer um novo testamento, uma nova justiça, uma justiça baseada na misericórdia, né? E ele sabia que tudo o que ele iria ensinar a partir de então iria ser causa de contradição. Como assim contradição? Quando uma ideia, uma proposição vai contra a outra, né? Não tem a afirmação de uma ideia, de um propósito, de um ideal, é a negativa, é a negação da outra. Não existe meio termo, então ou aceitariam Jesus como o Messias, como Deus, ou não aceitariam. Não existe meio termo, não existiria meio termo. Então, mesmo numa mesma casa, numa mesma família, haveria essa divisão onde uns acreditariam em Jesus como Messias e outros não. Meus irmãos, e aceitar Jesus como Messias foi motivo de muitas guerras. Haja vista a morte dos apóstolos, né? Pedro crucificado de ponta cabeça, né? João Batista, né? Degolado, enfim. Por quê? Porque era causa de contradição para aquela época. Meus irmãos, e ainda hoje, seguir Jesus é motivo de contradição. O Evangelho, a palavra de Deus, ela é sempre atual. E hoje, esse Evangelho não é diferente. Aceitar a proposta de Jesus, aceitar uma vida cristã, é ser, sim, motivo de divisão, de perseguição, né, contra toda a modernidade de hoje, por exemplo, ir contra o aborto, é
contradição, né? É um motivo de divisão, mas nós não podemos perder o foco. Nós devemos ser imitadores de Cristo, e ser imitador de Cristo também significa que haverá problemas, haverá dificuldades, haverá perseguição, sim, né? Muitos santos falam do quanto a igreja será perseguida, a igreja enquanto cristãos, né? As pessoas cristãs serão perseguidas no fim dos tempos, né? E nós já estamos vivenciando um pouco disso, né? Onde as ideias, o ideal de vida, a proposta de Jesus é totalmente ignorada nesse mundo moderno. Então, sim, vamos manter o foco em Jesus, lembrando que não existe meio termo. Ou nós acreditamos em Jesus e passamos a viver como Jesus ensinou, ou nós estamos indo contra isso. Não existe meio termo. Meus irmãos, que hoje possamos repensar os nossos conceitos, repensar a nossa vida e seguir o Messias, cheios do Espírito Santo de Deus, que possamos pedir diariamente a presença desse fogo na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, para enfrentarmos as diversidades impostas pelo mundo, né? Pela situação que a gente vive hoje. Não esquecendo que nós escolhemos Jesus como nosso Messias, como nosso Salvador. Deus abençoe, um grande abraço, até a próxima.